Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Nosso programa tem Jorge Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas, a coordenação de central de Rafael Baldez, reportagens de Geandro Michael, a gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro? Tô na Guaíba. E abrimos o programa de hoje falando do terceiro Simpósio Gaúcho de Ovinocultura. O evento vai ocorrer nos dias 26 e 27 de junho, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus de Bagé, na região da Campanha. O simpósio se destaca como um espaço de articulação entre a administração pública, o setor produtivo e as instituições de ensino e pesquisa. A abertura terá como palestrante o secretário de Agricultura, Edvilson Brum, com o tema A Ovinocultura no Rio Grande do Sul. A programação conta com conferencistas sobre mapeamento da indústria da carne ovina, sustentabilidade da cadeia produtiva, um fórum sobre o programa Selo Cordeiro Premium e ainda a sua certificação. Em outro painel, o analista agropecuário e florestal da Secretaria, Gabriel Portofiore, vai analisar as políticas públicas para o setor e ações coordenadas pela pasta. Os destaques sobre a assistência técnica e cursos na área da ovinocultura serão apresentados pela Emater e pelo Senar. O Rio Grande do Sul é o estado que mais abate ovinos no país. Os desafios apontam para a competitividade de mercado e aumento da produção, já que 77% dos ovinocultores se caracterizam por pequena criação, em média de até 25 cabeças. Na edição de 2025 do simpósio, são esperados 300 representantes do setor da carne ovina. Bem, agora o assunto é a gripe aviária. O México liberou a importação da carne de frango do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul. O México reduziu as restrições à carne de frango brasileira. A medida vem após a confirmação de um foco de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Com a mudança, as barreiras mexicanas passam a valer apenas para o frango gaúcho. Em sentido contrário, a Mauritânia anunciou a suspensão das importações de carne de frango de todo o Brasil. Já Omã suspendeu apenas as compras do produto vindo do Rio Grande do Sul, mantendo liberadas as importações dos demais estados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Obrigado, Lademir. E a gente fala agora de bovinocultura de corte. Nesta terça e quarta-feira, acontece no Barra Shopping, em Porto Alegre, capital do estado, a 20ª edição da Jornada Nespro e o Congresso Internacional de Criadores. O evento é organizado pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da URGS e também pelo Instituto Desenvolve Pecuária. No momento em que a sanidade animal ganha as manchetes por conta de doenças como a influenza aviária, febre aftosa lá na Europa e ainda o recente status sanitário livre da febre aftosa sem vacinação alcançado pelo Brasil, a gestão e a organização da propriedade para manter o rebanho seguro, produtivo e rentável são aspectos importantes que serão abordados no evento. Além da programação, que inclui especialistas em gestão, reprodução e nutrição de bovinos, sustentabilidade e rastreabilidade,
O evento traz inovação no formato. O Barra Shopping Sul vai receber pela primeira vez um trator que fará parte do cenário do evento. Em vez de coffee break, os participantes contarão com um beef break, com alimentos à base de carnes e queijos e seus acompanhamentos. Um telão de 14 metros completa a experiência para a imersão nas informações, que serão apresentadas de forma dinâmica e muito visual, facilitando a compreensão, memorização e posterior aplicação dos conteúdos. Será um ambiente para mais de 500 participantes que terão oportunidade de convívio, troca de experiências, ampliação de suas redes e ainda propício para negócios, pois além da programação de palestras, estarão presentes os principais laboratórios de saúde animal, empresas de nutrição animal, a indústria frigorífica e associações de raças. Bom, da pecuária de corte a gente passa a falar agora da pecuária leiteira, pois a tradição queijeira do estado foi destacada na Assembleia Legislativa Gaúcha. O deputado Carlos Búrigo subiu à tribuna no período do grande expediente desta terça-feira para homenagear o terroir e a tradição dos queijos gaúchos. A palavra de origem francesa significa uma extensão de terra cultivada ou o conjunto das terras exploradas por uma comunidade rural. No Rio Grande do Sul, tem se consolidado como conceito fundamental também para a produção de queijos artesanais, além dos vinhos. O terroir influencia o sabor e as características únicas de cada variedade do produto. A combinação de fatores ambientais e tradições locais confere aos queijos gaúchos um sabor inconfundível. O parlamentar Carlos Búrigo, do MDB, destacou a importância do setor para o Estado. É um reconhecimento do Parlamento Gaúcho que nós estamos fazendo uma atividade muito importante economicamente, uma atividade que há mais de 200 anos ela é praticada aqui no Rio Grande do Sul, que vieram com seus ancestrais, seja portugueses, italianos, alemães, que usar o leite para fazer o queijo, uma iguaria culinária muito apreciada no Rio Grande do Sul, que além de ser uma comida com sabor típico das nossas regiões, nós temos hoje 3 tipos de queijos no Rio Grande do Sul: o queijo serrano, o queijo colonial, o queijo autorial, que é de diversos tipos, mas também uma atividade que economicamente foi muito importante para manter as famílias no campo e ajudar na sua renda familiar. O terroir se manifesta em fatores como solo, clima, água, pastagem e alimentação do gado. A região da Serra Gaúcha, com seu clima montanhoso e solo específicos, confere características únicas aos queijos artesanais locais. O terroir gaúcho se destaca em produtos como os queijos de leite cru e com diferentes tipos de maturação. O presidente da Associação Gaúcha de Laticinistas, Alexandre Elis Ribeiro, falou sobre a emoção de receber a homenagem. Olha, o sentimento é de uma grande gratidão ver o produtor gaúcho de queijo artesanal, doce de leite, que durante muitos anos viveu marginalizado devido à falta de legislações pertinentes às pequenas indústrias, hoje ser reconhecido a nível de Estado como um segmento importante, como sempre foi desde a origem do Rio Grande do Sul, nas patas de mulas e patas de cavalo durante as tropeadas, que foi o que fortaleceu o estado do Rio Grande do Sul e segurou as pessoas no campo. Então hoje receber uma homenagem dessa em nome da Associação Gaúcha de Laticinistas, em nome dos produtores de queijo artesanal do Rio Grande do Sul, nós nos sentimos demasiadamente emocionados, porque isso reflete que o Rio Grande do Sul está amadurecendo, que o Rio Grande do Sul está considerando o nosso produto como um produto de extrema qualidade. Da Assembleia Legislativa, João Pedro Chagas. Obrigado, João Pedro. Já na Câmara dos Deputados, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o uso de recursos do Fundo do Setor em projetos de bem-estar animal.
Foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados um projeto que coloca o bem-estar animal entre as prioridades dos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. O autor da proposta, deputado delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, explica que buscou direcionar recursos para projetos que promovam a proteção e o bem-estar animal, com foco na preservação de espécies nativas e habitats, além de campanhas de conscientização sobre direitos e proteção dos animais. O projeto foi considerado um avanço pelo relator na Comissão de Meio Ambiente, deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, por atualizar os usos do fundo. O Fundo Nacional de Meio Ambiente ele existe há quase 40 anos e não se falava na época ou até então sobre o bem-estar animal, sobre ações visando promover a conscientização sobre direito animal, sobre abandono, crueldade, maus tratos contra animais. A proposta, que coloca o bem-estar animal entre as prioridades dos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, ainda deverá ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa. Muito obrigado, Clara. Ainda na Câmara, o plenário aprovou o projeto que permite a regularização fundiária de terras na faixa de fronteira, inclusive as ocupadas por povos indígenas. O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a regularização fundiária com a emissão de títulos para seus ocupantes de terras localizadas em uma faixa de 150 quilômetros nas fronteiras do Brasil com outros países. A proposta autoriza também o registro de terras indígenas tradicionalmente ocupadas e que não sejam protegidas por decretos homologatórios. O projeto prorroga até 2030 o prazo de regularização dessas áreas, prazo que inicialmente terminaria no fim do ano. A proposta também prorroga, sem definição de prazo, a obrigação dos proprietários providenciarem o georreferenciamento de suas áreas. A proposta apresentada pelo deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, permite que os cartórios registrem em nome de seus ocupantes terras rurais públicas concedidas pelos estados na faixa de fronteira, mesmo aquelas que foram desmembradas. O projeto beneficia imóveis de até 2.500 hectares, com procedimentos simplificados para aqueles de até 15 módulos fiscais. O objetivo é atender exigências de uma lei aprovada em 2015, que ainda não foi regulamentada. A proposta foi alterada pela relatora, a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. Entre outras medidas, ela permite que o cumprimento da função social da terra, um dos requisitos para a regularização, seja apresentado pelo próprio ocupante por meio de certificado do cadastro do imóvel rural. O poder público só terá de atestar isso em caso de litígio. Caroline de Toni defendeu a proposta como maneira de regularizar mais de 15% do território nacional e retirar os ocupantes de uma situação de insegurança jurídica. Nós estamos falando aqui de 11 milhões de brasileiros. Em 11 estados da federação, pega toda a costa oeste do Brasil, o total de 16% do território nacional, 588 municípios, ou seja, nós estamos falando de uma necessária segurança jurídica que a gente precisa dar, com aumento de prazo e também segurança jurídica com relação aos documentos para que as pessoas possam regularizar. Porque hoje em dia, cada tribunal de justiça, cada cartório está fazendo uma série de exigências e as pessoas simplesmente não estão conseguindo cumprir o requisito legal. O projeto também prorroga, sem prazo definido, a exigência do georreferenciamento para todas as propriedades. Desde 2016, o georreferenciamento é obrigatório para imóveis com área superior a 100 hectares e desde 2023 para imóveis entre 25 e 100 hectares. A partir de novembro próximo, a exigência será estendida a imóveis com menos de 25 hectares. Mas o que rendeu mais discussão no plenário foi o trecho que permite o registro imobiliário de terras indígenas tradicionalmente ocupadas, mas sem decreto homologatório. A relatora, Caroline de Toni, disse que o trecho apenas permite que o ocupante receba o título dessas áreas, enquanto não há uma solução definitiva para o conflito com povos indígenas. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, isso vai permitir a invasão de terras indígenas. Ela também criticou a possibilidade de registro de grandes propriedades na faixa de fronteira. Pela tentativa do projeto de lei revogar ou alterar uma decisão que já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional a autorização para áreas, registros de áreas de mais de 2.500 hectares em áreas de fronteira, ou seja, grandes propriedades. O projeto, além de atacar terras indígenas e quilombolas, tenta também colocar esse jabuti. O projeto que permite a emissão de títulos a ocupantes de terras localizadas nas faixas de fronteira e autoriza ainda o registro de terras indígenas tradicionalmente ocupadas e que não sejam protegidas por decretos homologatórios, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. E assim concluímos este primeiro bloco do programa em nome do Senar RS, Força para o Agro, é força para movimentar toda a sociedade e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. A gente vai para o intervalo e volta em
instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta segunda-feira no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer DEG sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro? Tô na Guaíba. E abrimos o segundo bloco falando de ourizicultura. Mesmo sendo um período de maior oferta doméstica, as importações brasileiras de arroz cresceram em maio, atingindo o maior volume desde fevereiro e ultrapassando o total embarcado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. Os valores médios, tanto de importação quanto de exportação, ficaram acima dos praticados internamente. Foram importadas 126 mil toneladas em equivalente casca em maio, alta de 26,5% frente ao mês anterior, mas queda de 10% sobre maio do ano passado. As exportações totalizaram 92 mil toneladas, volume 9,7% superior ao de abril, mas 10,7% abaixo do registrado no mesmo mês de 2024. O mercado doméstico, por sua vez, vem apresentando baixa liquidez, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Entre os compradores, o comportamento variou nos últimos dias, enquanto alguns agentes seguiram ativos, mas oferecendo preços menores, outros se mantiveram afastados, citando dificuldades para repassar custos e optando por não formar estoques, já que os valores vêm recuando semanalmente. Já as importações brasileiras de trigo seguem crescentes em 2025 e somam até maio mais de 3 milhões de toneladas, o maior volume desde 2001 para o período. A informação com o repórter Geandro Michael. Bom dia, Geandro. Bom dia, Sandro. Em 12 meses entraram no país quase 7 milhões de toneladas de trigo, quantidade que não era registrada há 6 anos. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura. A análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada aponta que o avanço na disponibilidade do cereal da Argentina nos últimos 2 anos favoreceu as aquisições. Os pesquisadores do CPEA explicam que os moinhos nacionais seguem com estoques satisfatórios, sem a necessidade de importações maiores neste período de entre-safra brasileira. Os produtores, por sua vez, estão com as atenções voltadas ao preparo da lavoura para a nova safra. Quanto aos preços, levantamento do CPEA mostra que as cotações do trigo em grão seguem pressionadas desde abril, quando atingiram os maiores valores do ano. A liquidez continua baixa, com negociações de lotes pontuais. Da redação, Geandro Michael com informações da cadeia tritícola. Obrigado, Geandro. E um debate no Senado Federal abordou o papel do cooperativismo da agricultura familiar na COP30, que será realizada em novembro no Brasil. O manifesto do cooperativismo da agricultura familiar para a COP30 foi lançado em maio pela União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, UNICAFES, que reúne 1.500 cooperativas da agricultura familiar e 1 milhão de cooperados em todo o país. O documento define 12 propostas estruturantes em áreas como agroecologia, bioeconomia, justiça climática, energias renováveis e acesso a financiamento verde, e busca promover uma mobilização nacional em torno de propostas voltadas para a agenda climática, mostrando que a agricultura familiar cooperativada não é só vítima da crise do clima, mas também agente de soluções que devem ser divulgadas na COP30, a Conferência do Clima da ONU, em novembro deste ano, na cidade de Belém, no Pará.
No debate sobre o assunto na Comissão de Meio Ambiente, Alex Macedo, da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, disse que 53% da produção agrícola do país é originada em cooperativas, mas a agricultura ainda é vista como vilã no debate sobre mudança do clima. A gente entende que sim, 25% das emissões brasileiras advêm da agricultura, mas ela também é parte da solução. E a agricultura familiar tem um papel fundamental, porque exerce uma baixa emissão, utiliza menos nitrogênios, tem menor uso de fertilizantes, realiza cultivo em áreas consolidadas e tem um papel já de práticas de produção de baixo carbono. Para Aparecido Souza, da Unicafes, é fundamental que a agricultura familiar e a economia solidária tenham espaço nos debates da COP30. Liara Carvalho, representante da diretoria executiva da presidência da COP30, explicou que o Círculo dos Povos, chefiado pela ministra Sônia Guajajara, será o espaço da agricultura familiar e do cooperativismo na conferência. Nós temos organizações nacionais e internacionais que estarão presentes, com povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, quilombolas, pescadores e outros povos. Dentro desse círculo nós temos duas comissões, uma comissão de liderança indígenas e nós temos outra comissão com representantes de agricultores familiares, comunidades quilombolas e afrodescendentes, que está sendo coordenado pela ministra Aniele Franco. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, autor do pedido do debate, espera que a organização da COP30 tenha sensibilidade para ouvir o cooperativismo. Acho mais do que louvável que num evento mundial como a COP30, o cooperativismo, que é responsável pela transformação e dignidade da população e principalmente do pequeno agricultor, da agricultura familiar, seja ouvido, tenha vez e voz para alavancar a economia, gerar emprego e renda, ter dignidade, tanto na educação, na saúde. Andréa Porro, da Organização Mundial dos Agricultores, destacou que a agricultura familiar não é um hobby, já que responde hoje por 80% da produção de alimentos do mundo. E a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, lembrou que o cooperativismo é fundamental para os pequenos agricultores e defendeu a sua inserção como tema de debates na COP30 para mostrar ao mundo o que tem sido feito nessa área no país. Da Rádio Senado, César Mendes. Obrigado, César. E a gente fala agora de suinocultura. O volume de consumo de carne suína no Brasil ainda é bem inferior ao das proteínas concorrentes. Mas a distância diminuiu nos últimos 10 anos. Entre 2015 e 2025, o consumo per capita cresceu 33% para 19,3 quilos por ano. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, no mesmo intervalo, o consumo per capita de carne bovina caiu 6,6% e o de carne de frango 2,9%. Neste ano, a produção nacional de carne suína deve crescer entre 2% e 2,5% e o consumo no mercado interno deve ficar próximo ao volume do ano passado. A associação acredita o aumento da demanda no país ao crescimento do volume de informações sobre o produto e a elevação dos preços da carne bovina, que leva à substituição de um item pelo outro. Para a entidade, a acomodação dos preços do frango por causa da gripe aviária não deve reduzir a demanda pelo suíno. As exportações seguem aquecidas e o volume dos embarques deverá crescer 7% em 2025 em relação ao ano passado, com a China mantendo um ritmo intenso de compras de miúdos e as Filipinas de carcaças. Ainda conforme a Associação de Suinocultores, o Brasil só não exporta mais porque a logística não comporta. E agora a gente fala da conectividade no campo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que haverá novidades para investimentos no setor no próximo Plano Safra. Temas que serão estimulados no Plano Safra, que é da conectividade. Nós vamos fazer um programa de estímulo à conectividade no campo, porque o agricultor não pode ficar sem acesso à internet. Todo o bem-estar que a cidade promove, nós temos que promover ao agricultor também. E por isso que no Plano Safra vai ter um programa de conectividade. Mas eu tive aí em Campinas um CPQD, obrigado de você lembrar, foi para conversar sobre conectividade, que é o projeto Semear. E nós então agora nessa semana devemos
avançar já nas tratativas com o CPQD para fazer algumas experiências de conectividade em regiões que não têm cobertura de celular, entre elas o Vale do Ribeira e outras regiões que nós vamos estimular a conectividade. E aquela conversa que eu tive com o CPQD já teve desdobramentos com o secretário Moisés Savian para celebrar um acordo com o CPQD para garantir a cobertura de conectividade, cobertura de celular em algumas regiões brasileiras, e isso também está fazendo com que nós tenhamos uma relação muito direta com o Ministério das Comunicações e com a Anatel para que essa conectividade se estenda a todo o território brasileiro. Bem, o assunto agora é correção e fertilidade do solo. O cálcio e o magnésio possuem óxido de rápida reatividade, o que beneficia o desenvolvimento das plantas. O óxido de cálcio e magnésio pode dar uma significativa contribuição para a correção do solo de forma imediata, visando uma melhor produtividade em lavouras, conforme salientam especialistas. O engenheiro agrônomo Erivelton Lopes dimensiona como esta possibilidade pode ser benéfica à produção de diferentes culturas, entre as quais está a cana-de-açúcar, por exemplo. Lopes é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Viter, que é a marca de insumos agrícolas da Votorantim Cimentos. O óxido ele é recomendado para as principais culturas agrícolas do Brasil, e o momento de aplicação ele pode ser em pré-semeadura ou em pós-semeadura, porque ele tem uma rápida reatividade, então ele vai conseguir entregar rapidamente os dois elementos cálcio e magnésio, uma correção rápida, instantânea, de maneira muito pragmática, beneficiando a cultura e o solo. O especialista da Viter também explica como as plantas podem ser potencializadas. O óxido tem uma característica de trazer um benefício do desenvolvimento muito bom da planta, favorecendo a nutrição muito eficiente de cálcio e magnésio, que são dois macrosecundários, nutrientes secundários muito importantes, né, e vem sendo muito demandado na agricultura, né? Cálcio para promover estrutura de parede e magnésio ali para promover transporte de açúcares na planta e também parte componente da clorofila, que vai ser aí importante na fotossíntese. Ainda conforme ressalta Erivelton Lopes, as versões na granulometria farelada e microgranulada de óxido são altamente solúveis em comparação ao calcário tradicional. Isto, segundo ele, possibilita rápida reação com elevado grau de PN, ou seja, alto grau de pureza. O teor nutritivo e o poder de renovação possibilitam a otimização da dosagem, que pode resultar em economia de frete, ainda de acordo com o que explicou o engenheiro agrônomo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Muito obrigado, Diego. E assim vamos encaminhando o encerramento de mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar RS, Força para o Agro, Força para movimentar toda a sociedade, e Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra nesta terça-feira, às 5h30 da manhã. Até lá, grande abraço e uma ótima semana. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.